Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio desse programa e podcast A Nova Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e hoje eu vou falar do essencial sobre a Lei Complementar 214 de 2025, que é a Lei da Reforma Tributária. Vocês sabem que eu lancei um curso na minha escola, que é o curso completo sobre a reforma tributária, que engloba as duas fases da reforma, tanto a fase constitucional da emenda 132, como a fase infraconstitucional da Lei Complementar 214. Para quem se interessar, o link está na minha bio do Instagram, na descrição desse vídeo. É uma carga horária de 8 horas aula. A parte da emenda constitucional já está 100% disponível. A parte da Lei Complementar 214 eu vou gravando semanalmente. E nessa semana aqui eu liberei a aula 1 da Lei Complementar 214, que é uma visão geral sobre a lei. E essa live de hoje é um bate-papo rápido de degustação sobre essa primeira aula do meu curso da Reforma Tributária. Então essa live é um resumo da visão geral sobre a Lei Complementar 214. Muito bem, o que há de essencial na Lei Complementar 214? Ela regulamenta a emenda constitucional 132 de 20 de dezembro de 2023. Eu falo regulamenta porque é assim que normalmente a doutrina se refere às leis que desdobram dispositivos constitucionais. Mas o nome não é correto tecnicamente, porque regulamentar é uma propriedade de atos administrativos e não da lei. Não à toa, regulamentar tem esse nome, que vem de regulamento. É um decreto, é um ato do Poder Executivo geral e abstrato para dar fiel execução à lei. Então, quando nós falamos que a Lei Complementar 214 regulamenta a emenda 132, nós não estamos usando o termo tecnicamente mais apropriado, mas é isso que ela faz. Ela pega os temas que a emenda constitucional insinuou apenas num primeiro vislumbre e desdobra os dispositivos e as normas para tornar possível, viável a aplicação. Com a edição da Lei Complementar 214, está completa a reforma tributária em suas duas fases. Eu explico no curso que a reforma está completa, mas isso é um jeito aproximativo de falar. Por quê? Porque para aplicar a Lei Complementar 214, aí sim é necessária uma regulamentação. A expedição de atos administrativos da administração tributária para que a legislação possa ser aplicada pela máquina do fisco. Vocês verão, nos próximos meses haverá uma dezena de instruções normativas, de decretos, de regulamentos, de portarias, dando detalhes da aplicação da Lei Complementar 214 no âmbito do fisco. Esses atos administrativos, eles não se dirigem diretamente ao contribuinte, ao devedor. Eles são voltados aos quadros da administração pública fiscal, aos servidores que trabalham nos órgãos do fisco. E o papel, segundo a doutrina desses atos administrativos, é mostrar como que a lei tem que ser aplicada. Ou, se você preferir, uma redução no âmbito de discricionariedade na aplicabilidade da lei da reforma. Então eu digo que a reforma está completa no plano legislativo constitucional, porque ainda é necessária a edição de atos administrativos infralegais para colocar de pé esse complexo normativo da reforma. Bem, a Lei Complementar 214 é uma lei extensa, ela tem 544 artigos. A título de comparação, isso significa aproximadamente 3 vezes o tamanho do Código Tributário, então não é pouca coisa o conteúdo dessa lei. Esse curso completo da reforma tributária, aliás, está dando um trabalho danado justamente por causa disso, porque eu tenho que tornar de fácil assimilação um conteúdo denso da lei. Esse é o meu papel. Essa é uma lei complexa e de conteúdo muito técnico. As pessoas têm se assustado com a Lei Complementar 214, mas ela é um pouco assustadora mesmo. Só que 2 pontos têm que ser levados em consideração. Primeiro, a lei trata muito de contabilidade dos novos tributos.
o que não é um problema essencialmente jurídico. Então nós que advogamos para potenciais contribuintes dos novos tributos, não precisamos dominar a parte contábil da lei. Um outro aspecto importante para aliviar um pouco o lado de quem achou a lei excessivamente complexa é que boa parte dos dispositivos da lei é voltada ao fisco. Então os servidores do fisco têm que estar preocupados com a alta complexidade da lei. A Tatiana, por exemplo, minha esposa, que é procuradora do Estado de São Paulo e trabalha no departamento fiscal, ela tem que estar preocupada, porque o pessoal do fisco terá que ter um domínio profundo sobre uma lei de alta complexidade. Mas nós, advogados, não somos os destinatários, os contribuintes também não são os destinatários da maior parte das normas. Então isso serve um pouco de alívio para nós. Como elemento complicador ainda do grau de complexidade, do caráter excessivamente técnico da lei, essa lei ela é sucedida de dezenas de anexos e tabelas. Então, não termina a lei no artigo 544, seu dispositivo de encerramento. Há uma infinidade de anexos e tabelas, basicamente estabelecendo as alíquotas de referência dos novos tributos, sobre as quais eu falo daqui a pouquinho. Eu digo isso no curso, gente. Se alguém me perguntar, ô Masa, resuma a Lei Complementar 214 em uma frase, eu pegaria a frase da ementa da lei. A ementa da lei, aquele texto de abertura que antecede o artigo 1º, ela é um resumo que o próprio legislador criador da lei estabeleceu. E é um bom ponto de partida para a gente compreender o conteúdo essencial de um diploma legislativo. E a ementa diz tudo aqui. Diz assim, a ementa da Lei Complementar 214 institui o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, guarde essa sigla, a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e o Imposto Seletivo, o IS. Então guarde essas três siglas, IBS, CBS e IS. Cria o Comitê Gestor do IBS e altera a legislação tributária. É isso. A primeira parte da ementa diz com precisão qual é o conteúdo fundamental da lei da reforma tributária. Resumindo em uma frase, a Lei Complementar 214 cria 3 tributos: o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo. Esse é um resumo ótimo que pode ser feito do conteúdo da nova lei, a instituição de 3 tributos. Importante. O que significa instituir ou criar um tributo? Não basta o artigo 1º de uma lei dizer, por exemplo, está criado o Imposto sobre Bens e Serviços e tchans, ele está instituído. Não é isso. Criar um tributo é um processo técnico em que o legislador precisa responder a 5 perguntas fundamentais sobre o fato gerador. Primeira pergunta, qual o fato gerador? Segunda pergunta, quem são o credor e o devedor? Terceira pergunta, onde acontece o fato gerador? Quarta pergunta, quando acontece o fato gerador? Quinta pergunta, quanto que tem que ser pago? Ou seja, qual é a base de cálculo e qual a alíquota desse tributo? Essas 5 perguntas, elas têm que ser respondidas pelo legislador. E elas são chamadas pela doutrina de aspectos da hipótese de incidência. Aspecto material, aspecto pessoal, aspecto temporal, o aspecto geográfico ou territorial e o aspecto quantitativo. Criar tributo, portanto, não é algo que possa ser feito em 1 ou 2 dispositivos da lei. É um processo técnico que exige do legislador que ele componha a hipótese de incidência e o fato gerador completos de determinado tributo. E aqui uma afirmação minha. De fato, a Lei Complementar 214 fez essas 5 coisas em relação ao IBS, a CBS e ao Imposto Seletivo. Estão instituídos para valer os 3 novos tributos brasileiros.
Outra coisa que eu faço na aula de abertura do meu curso completo da reforma tributária é mostrar numa visão panorâmica, numa primeira visão geral, que depois eu vou aprofundar em seus pontos fundamentais, que a lei da reforma tributária está dividida em 3 grandes livros, podemos dizer 3 partes fundamentais. O livro 1, que trata da criação do IBS e da CBS, o livro 2, que fala do imposto seletivo, e o livro 3, que trata de uma miscelânea de temas bastante diversos entre si, e são temas de encerramento da parte normativa da lei. Por que o livro 1 fala do IBS e da CBS? Porque esse é um dos problemas da reforma tributária. A Lei Complementar 214, ela dá um tratamento unificado ao IBS e à CBS. As mesmas normas que valem para um, valem para outra. E aqui nós temos pelo menos 2 problemas. Primeiro problema, como é possível o mesmo regime jurídico dado a um imposto e a uma contribuição? Imposto e contribuição são tributos de espécies diferentes, aliás, profundamente diferentes. Você atribuir o mesmo regime jurídico idêntico a um imposto e a uma contribuição, ou os dois são impostos ou os dois são contribuições. Não há como juridicamente eu ter o mesmo complexo normativo e aquela figura jurídica que centraliza, que atrai o conjunto de normas, ser diferente de outra que faz exatamente a mesma coisa. O legislador, para fazer aqui uma metáfora, não sei se muito feliz, dá o mesmo tratamento, como se fossem a mesma coisa, a uma maçã e a uma cadeira. Isso é um problema que o Supremo Tribunal Federal terá que enfrentar num controle de constitucionalidade sobre essa nova lei. Outra coisa que para mim é uma aberrácio dentro da reforma tributária é o fato do IBS ser um tributo transfederativo. Ou seja, ele é ao mesmo tempo, sabe-se lá como, estadual, distrital e municipal. E esse é um outro problema que o Supremo vai ter que enfrentar. Será possível, dentro do nosso sistema jurídico tributário, que um imposto ultrapasse o âmbito competencial de uma entidade federativa? O problema é a barreira da privatividade, que é um dos atributos da competência tributária. Segundo a privatividade, quando o tributo é dado a uma entidade, está excluída a competência das demais entidades para esse tributo. Isso, inclusive, é uma forma de evitar o bis in idem e a bitributação. Mas o legislador desatendeu a essa lógica e falou que o IBS é ao mesmo tempo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Por isso que a lei cria um comitê gestor do IBS, porque vai ser uma tarefa infernal cobrar esse imposto sabendo que os credores são de mais de um âmbito federativo diferente. Isso vai ser uma bagunça do fim do mundo. Se você tem um inimigo e quer desejar o mal a esse inimigo, deseje que ele trabalhe no comitê gestor do IBS, porque vai ser um abacaxi atrás do outro. Bom, em relação ao livro 1 do IBS e da CBS, feitas essas 2 críticas de abertura aqui. O livro 1 vai dos artigos 1º a 408. Então, de uma lei de 544 artigos, 408 serem do imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços, já mostra como o regime jurídico é complexo. Mas, entre esses dispositivos, o legislador define a incidência das operações de ambos sobre bens e serviços, momento da ocorrência do fato gerador, local da operação, base de cálculo alíquota, sujeição passiva, modalidades de extinção do débito e pagamento. Cuidado com um detalhe que eu vou lançar aqui, mas eu não tenho muito como explicar por causa do limite de tempo e que está lá na aula de abertura do curso completo da reforma tributária. Os 2 tributos do chamado IVA dual, conforme eu explico no curso, o IBS e a CBS, não incidem sobre operações com mercadorias apenas.
O IBS e a CBS não são substitutivos perfeitos do ICMS na circulação de mercadorias, porque uma mercadoria é algo completamente diferente de um bem. Quem incide sobre circulação de mercadorias é o ICMS. O IBS e a CBS incidem sobre muito mais do que isso, incluindo a circulação de mercadorias, mas quaisquer operações onerosas com bens e serviços. Daí, podermos concluir nessa primeira aproximação que o fato gerador do IBS e da CBS é infinitamente mais amplo do que o fato gerador do atual ICMS e do próprio ISS também. Um outro detalhe importante sobre os novos tributos foi objeto de um vídeo que eu postei ontem nas minhas redes sociais. O sistema de cobrança dos novos tributos com a reforma é um sistema que o próprio legislador teve o mau gosto de colocar o nome em inglês, Split Payment. O que significa esse sistema do Split Payment? Quando o tributo é pago pelo contribuinte, o próprio sistema já divide, já reparte. Então, numa tradução muito livre, Split Payment pode ser isso, um pagamento compartilhado. E a parte que é do prestador do serviço já vai para ele e a parte do fisco vai direto para o fisco. Então, split payment significa isso. O fisco já recebe no momento do pagamento a parte que lhe cabe de tributo. Isso, inclusive, para fins de repartição de receitas. Quando o tributo tiver regra de repartição de receitas, pelo split payment, a parte de cada uma das entidades já é entregue diretamente a ela. Isso evita que passe pela mão do contribuinte o valor do tributo. No sistema atual, que está sendo revogado, no ICMS, por exemplo, o contribuinte recebe o valor da mercadoria, ele fica com o dinheiro do fisco e depois ele presta contas ao fisco e entrega esse recurso ao fisco. E isso tem uma chance de sonegação enorme, porque o contribuinte fica com aquele dinheiro louquinho para não repassar para o fisco. Então, para tentar diminuir um pouco essa sonegação, foi criado esse sistema muito curioso e que já é usado em muitos países de distribuição do montante da operação entre o titular daquele valor e os fiscos. Outra coisa importante, o IBS e a CBS incidem sobre importação, mas são imunes nas exportações. Não há pagamento do IBS e da CBS nas exportações. A lei estabelece ainda regimes aduaneiros dos dois tributos, a devolução personalizada para a população carente, o chamado cashback, reduções de 30%, 60% e 100% no valor dos tributos para alguns itens da economia e, inclusive, uma isenção total para dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência, medicamentos, etc. O livro 2, que eu resumo aqui também em uma visão apenas panorâmica, trata do imposto seletivo, apelidado durante o processo de aprovação da reforma como imposto do pecado. E o regime normativo do imposto seletivo se dá entre os artigos 409 e 438. O 409, por exemplo, diz: fica instituído imposto seletivo, incidente sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, o imposto seletivo é um imposto que tem o objetivo declarado de encarecer e, com esse encarecimento, desestimular o consumo de produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Sobre isso, nós temos que lembrar que a proteção ao meio ambiente é um novo princípio tributário que a emenda constitucional 132 inseriu no sistema tributário constitucional. Então, esse imposto é coerente com essa preocupação de uma tributação verde, que é uma preocupação que já se revela em diversas normas
nos últimos anos, acrescentadas ao nosso sistema tributário. Mas afinal, quais são esses produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente que vão pagar um imposto novo? Veículos, embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, que é o cigarro, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, que são refrigerantes e sucos, bebidas minerais, concursos de prognóstico, que são as loterias, e fantasy sport, que são as bets. Esses são, portanto, os produtos que serão sobretributados com a incidência do imposto seletivo. Por fim, termino essa visão sobre o essencial da Lei Complementar 214, falando um pouquinho do livro 3. O livro 3 dessa lei complementar é chamado de Demais Disposições e ele se desdobra nos artigos 439 a 544. E como eu disse na abertura desse nosso bate-papo, nesse livro 3 está uma miscelânea de temas. Alguns desses temas nem têm relação com a criação dos novos tributos e foi lá um apanhado, uma amarração que o legislador fez de temas bastante distintos entre si. E eu destaco alguns deles. Dentro do livro 3 é disciplinado o regime jurídico da Zona Franca de Manaus, das ALCs, que são áreas de livre comércio, também a previsão de devolução do IBS da CBS ao turista estrangeiro. Isso é muito interessante, muitos países já fazem isso. Como o turista paga tributo, mas não vai se beneficiar do serviço público custeado por esse tributo, no momento em que o sujeito sai do país, ele recebe um cashback. Isso que foi sempre reclamado pela doutrina no Brasil, agora se aplica também no nosso ordenamento. Também há a disciplina do comitê gestor do IBS. Como eu disse para vocês, eu tenho muita pena das pessoas que vão trabalhar nesse comitê gestor, porque vai ser uma atividade infernal a julgar pela complexidade das novas normas. E também há a disciplina, entre tantos e tantos outros assuntos no livro 3, sobre o período de transição com bens imóveis. Bom, a Lei Complementar 214 ela é um desafio em seus 544 artigos, e o meu papel no meu curso completo da reforma tributária é organizar primeiro os assuntos, porque na lei muitos deles estão esparramados, distribuídos até de forma caótica, e simplificar de um modo didático todo esse conteúdo normativo. Isso cabe a mim, reduzir ao máximo a complexidade dessa nova lei e chamar a sua atenção para pontos importantes. Tem muita coisa que a lei aborda que não é algo que seja relevante para a nossa realidade como advogados tributaristas. Você pega, por exemplo, o regime normativo das sociedades anônimas de futebol. É um tema muito pontual que se aplica a uma realidade específica de alguns clubes apenas no nosso país. Então, tem muitos temas em que eu acendo o holofote e digo, ó, isso aqui é importante e esse outro aqui não tem relevância nenhuma, tá bom? Então, se você se interessou, existe o link na descrição desse vídeo aqui para você garantir a sua vaga no curso completo da reforma tributária. E tem também um link na minha bio do Instagram, o perfil é @professormaza, lá você encontra também o link para garantir a sua vaga. Te vejo no curso completo da reforma tributária. Valeu, até a próxima, até mais.